Márcio, no processo decisório, uma estrutura de governança corporativa gera algumas travas para garantir maior segurança e transparência? Acho que você falou um pouco disso agora, né? Não sei se você gostaria de Posso acrescentar? complementar, porque ele falou da corporativa, você estava falando mais mas posso acrescentar, porque eu acho que tem um aspecto interessante E aí ele só complementa. Então, quer dizer, ele falou assim, o processo de estrutura de governança pode criar algumas travas para garantir maior segurança e transparência. Segurança e transparência. E aí ele faz a segunda. Na sua opinião, como equilibrar a segurança com a celeridade na tomada de decisões? Excelente, essa pergunta aí, ela é uma pergunta de ouro. Vamos lá. Eu gosto de falar sobre isso. E eu estava comentando contigo, agora já nem lembro se foi no nosso bate-papo anterior ou já aqui, que a governança às vezes se concentra, as empresas às vezes se concentram muito na estrutura só, né? Dos órgãos, mas não necessariamente no processo de tomada de decisão, na estrutura do dado e tudo mais. Mas em relação à gestão de risco, em relação à celeridade, a primeira coisa que deveria ter sido discutida já nesse órgão é qual o apetite de risco dessa organização. Então, quando a gente fala de governança, a primeira discussão, o primeiro debate mais importante a ser feito é qual o nosso apetite de risco. Porque se eu tenho um apetite de risco muito restrito, isso vai trazer travas no processo decisório. Mas essa decisão foi tomada, e foi uma decisão tomada pela governança. Que inclusive reflete a cultura. Reflete a cultura. Eu não estou aberto a ter risco aqui. Imagina que uma determinada corporação que vende credibilidade, por exemplo, qualquer questão que possa arranhar a imagem ou a credibilidade daquela organização, o apetite de risco dela pode ser muito pequeno. Então isso vai fazer com que o processo de tomar decisão seja mais burocrático e lento, porque ele vai ter várias fases de corte, de validação, de checklist. Então esse é um balanço importante. E aí importante, né? Por exemplo, no fundo de pensão, eu vou contar um exemplo que eu passei isso. Eu estava num fundo de pensão que era em estruturação inicial, e aí havia preocupação de que tivessem resultados de investimento negativos mensais. E a pergunta que eu te faço, você quer ter um bom resultado de investimento e não estar sujeito a ter um resultado negativo no mês? Teu apetite de risco está muito baixo. Teu apetite de risco está muito baixo, você vai criar um monte de barreira para que esse resultado negativo não aconteça, o processo decisório vai ficar lento e provavelmente você vai ter um resultado não tão bom, não vai crescer. Então, acho que a primeira pergunta, Guilherme, é fazer o seguinte, o que eu quero, qual que é o propósito da minha organização, onde que eu quero chegar, o que eu estou vendo. Se é uma organização que quer crescer, ela vai ter que ter apetite de risco. Se é uma organização que está vislumbrando um processo, um ecossistema mais amplo do que o dela, ela vai ter que ter apetite de risco. E à medida que esse apetite de risco aumenta, esse processo decisório precisa ser mais célere e você precisa estar mais aberto a ter determinadas perdas, né? Fala, isso aqui é uma perda aceitável. E aí isso torna mais fácil. Agora, você não quer ter perda nenhuma. Se você não quiser ter perda nenhuma, teu processo vai ficar burocrático e lento, e aí vai ficar aquela coisa do que a gente associa burocracia como uma coisa ruim, né? E se a gente estuda lá a história da administração, sabe que a burocracia foi um avanço enorme do patrimonialismo. Mas só que agora a burocracia na nossa cabeça e na nossa mentalidade, e porque de fato ela se tornou assim, se tornou um apetite de risco zero, e aí você quer ter processo para umas coisas que absolutamente não fazem sentido, né? São aqueles formulários que você preenche e fala assim, o nome da mãe, o nome do pai, Por que se preenche isso? Ninguém nem sabe mais, porque no passado o nome do pai e o nome da mãe era coisa muito importante. Hoje você só precisa do CPF do cidadão, não é? Mas no passado era, porque você associava a imagem do sujeito com a imagem dos pais. Isso tinha uma correlação muito forte. Hoje não podemos mais dizer isso, nem temos condições de fazer mais isso. Então, vamos botar o CPF do cara lá. Você quer preencher? Eu lembro que há 10 anos atrás eu fiz uma conta num banco digital, simplesmente criando dados lá. Eu ia fazer uma apresentação, na verdade 10 anos não, talvez uns 7, 6 anos, eu ia fazer uma apresentação sobre inovação em fundo de pensão.
e eu não tinha uma conta ainda digital. Falei, vou sentir agora como é que funciona isso. Consegui fazer uma conta em 30 minutos e os bancos tradicionais na época demoravam, você tinha que ir lá presencialmente, tudo mais, um monte de papel. Isso, Xerox. E os fundos de pensão hoje, isso é uma crítica ainda estão muito atrasados ainda. Precisa de processo nesse sentido. Como os bancos já começaram a avançar, inovar. Senão não conseguem competir.